Agora a gente vai continuar pedindo para o doutor Fábio moderar agora uma mesa com os palestrantes para todo mundo poder fazer perguntas. Então, eu convidaria o doutor Oswaldo, o doutor Ramon, o doutor Kaiser, a doutora Milene e o doutor Carnevale para sentarem na mesa e poderem responder algumas questões e discutirmos. E lembrar que, além desta mesa, no final vai ter uma mesa de conclusão desta mesa com a próxima, para a gente tentar fechar tudo que foi discutido. Obrigado. Muito bom dia a todos. Queria antes agradecer ao Hospital 9 de Julho, ao Rogério, do Trissoma, o gentil convite para estar aqui nesse evento, e também ao Rota, que foi o grande organizador da parte científica desse evento, para a gente discutir um assunto que é novo, né? É muito interessante porque, como já foi mostrado por um dos palestrantes aqui, ninguém quer operar 2 vezes de hemorroida. Ninguém conta que operou e ninguém quer operar 2 vezes. Então, hemorroida não mata ninguém, é diferente de câncer. Mas o paciente vai te xingar muito se você tiver que fazer um segundo tratamento para ele. Então, o fato de nós termos hoje disponível uma outra... hoje não, né? Já há 20 anos, mas cada vez mais está sendo mais conhecida no meio médico, uma outra alternativa de tratamento é muito boa. E se vocês pensarem, a oportunidade de você fazer o que hoje a gente está chamando de desarterialização, talvez o nome, como a doutora Milena muito bem demonstrou agora, talvez não seja o melhor nome para a técnica, até porque a técnica foi mudando desde que ela foi criada. É muito bom. Nós temos, se vocês pensarem na qualidade, no que essa técnica faz, é uma alternativa fantástica, porque ela desarterializa. Como a doutora Milena mostrou, pode ser muito importante, pode não ser. O Morinaga falava que era importante. O Rato fala que é importante. Ele mostrou a existência das 3 artérias do lado direito, 3 artérias do lado esquerdo, e achava que a gente tinha que ir do lado a ponto. Ele mostrou hiperfluxo, ele mostrou aumento da pressão. Então, será que a gente deve dar bola para isso? Agora vamos fazer o papel do advogado do diabo, né? Nós passamos a operar hemorroida durante décadas aí, sem dar conta, sem se preocupar com artéria nenhuma. É ou não é? A gente fazia excisão, ninguém estava preocupado com artéria, está preocupado com veia. Você fazia apexia, menos importância ainda a vaso, e você tratava as hemorroidas. De repente, pinta um cara e fala, a artéria é importante. Pode ser que seja. Pode ser que ela tenha um papel em alguns casos, né? Então, essa primeira... o chamamento aí, eu acho que a evolução técnica dessa opção terapêutica, talvez ela tenha que mudar ao longo do tempo, e a gente esquecer desse nome, é que ficou clássico, desde o início surgiu desarterialização. Mas eu queria te parabenizar, antes de tudo, Milena, por esse trabalho que você está desenvolvendo lá, que é um trabalho importantíssimo, ele vai trazer respostas muito importantes, né? Foi discutido aqui também a questão de indicação, né? Cirurgia de hemorroida, quando você tem mais de uma opção técnica, você tem que tem que conhecer todas, tem que saber fazer muito bem todas e tem que escolher bem. Não adianta você falar que você vai fazer uma retopexia num paciente que tem uma mamilo hemorroidário externo, que teve 10 crises de trombose hemorroidária aguda, porque ele vai continuar com a hemorroida dele. Assim como nós aprendemos ao longo da vida que fazer pexia e combinar o tratamento de uma hemorroida externa também tem o seu papel. Quando a pexia foi lançada, todo mundo fala, não, olha, só PPH, hein? Faz o PPH e tira o time de campo, não toca no meu canal anal. Hoje a gente sabe que isso é uma grande besteira. E eu acho que também é uma grande besteira com o que a gente hoje está chamando de desarterialização. Eu acho que tem cabimento, tem lugar para você fazer a técnica de desarterialização e também retirar um mamilo hemorroidário externo, também tirar um plicoma. Tem quantos pacientes a gente não opera? Fala, doutora, eu quero que tire essa pele daí. Ela não está preocupada se dói, se sangra, ela está preocupada com a pelinha que está ali para fora, ou ele também está preocupado, né?
Quer dizer, tem pacientes que valorizam muito isso. E você tem que fazer técnicas combinadas. Eu acho que o gol... A gente não fala, por exemplo, vou tratar um câncer do reto. Qual o objetivo? Cura e qualidade de vida. Né? Na doença hemorroidária, eu acho que é a mesma coisa. Você pode não falar em cura, mas você tem que falar em qualidade de vida. Você tem que melhorar o sintoma pelo qual que levou o paciente a te procurar. Né? Então, queria aqui saber o Kaiser, não está aqui? Ué, ele saiu. Que ele tocou no assunto sobre, né, por que eu estou fazendo agora, e o Oswaldo que tocou no assunto sobre indicações. Né? Então, vamos tentar tirar aqui um consenso. Eu queria saber, a começar do Oswaldo, e queria comentário dos outros da mesa, paciente com doença hemorroidária externa, teve alguns episódios de trombose hemorroidária. Como é que você encara esse paciente no sentido de fazer uma desarterialização? Eu acho o seguinte, a gente tem que customizar, às vezes, a cirurgia para o paciente. Como não é uma doença grave, ela incomoda, mas não é doença que vai matar o paciente. Eu acho que tem que saber o que o paciente deseja da cirurgia. Eu acho que esse é o ponto. Ver a expectativa do paciente. Eu acho que tem vários estudos que mostram isso também. O número de ligaduras, a própria evolução dessa técnica, ela mudou. Antigamente fazia várias ligaduras, várias mucopexias, e hoje é uma coisa cada vez mais local, cada vez menor. Nosso grupo ele foca no problema principal do paciente. Tem paciente que você não precisa operar os 3 mamilos, você tem um mamilo só. Óbvio, pode a longo prazo aparecer alguma coisa? Pode. Mas você, fazendo uma cirurgia menor, você vai levar, teoricamente, a menor dano, menor dor pós-operatória, menor tenesmo e tudo mais. Então, no paciente que tem o componente externo, a gente conversa com o paciente. Fala, existe uma técnica que tem uma certa melhora, mas ela pode não corrigir totalmente essa parte externa. Você tira o mamilo externo? Não se a gente conversa antes e ele opta por ter essa cirurgia com potencial menor dor. E não tira a plicoma? Porque quando a gente faz a ligadura e faz a mucopexia, você tem uma redução bem razoável do componente externo. E se chegou no final, sobrou um mamilo, sobrou um plicoma? Se eu conversei com o paciente que a gente não faria, a gente não faz. E nesses casos, na maioria deles, a gente não faz cirurgia combinada. Perfeito. A gente deixa para um outro momento, porque o paciente pode ver como que vai ser a cirurgia, ver a expectativa dele, como ele evolui. Perfeito. Depois... É uma escolha. Ramon, você tira ou não tira? Sempre tiro ao final da pexia. Acho que... Faz a pexia... Faz a pexia, sobrou, tiro. Ao final do procedimento. Eu vi na sua aula, em outras apresentações também, uma questão que me deixou curioso. Eu tenho experiência com todas as técnicas, uma vasta experiência com todas. Na minha opinião, o que a gente chama hoje de desarterialização, ele dói mais do que um PPH, um pouco mais. Por quê? Porque o PPH, se você fizer ele acima da linha pectina, ele não vai doer quase nada. E também não é que o THD dói, ele dá tenesmo, é uma outra coisa. Né? Ele dá tenesmo. E tem trabalhos que mostram o contrário. Acredito isso, há diferenças técnicas. Eu acho que quando você faz a mucopexia do THD, se você chegar ali perto da linha pectina, o paciente vai ter dor. Não tem como. Então, você tem que interromper antes da linha pectina. Como é que você vê essa questão? Acho que o PPH é uma cirurgia boa, mas assim tem que ser em mãos experientes. Acho que o maior problema não é para qualquer cirurgião. Então, assim, você tem um resultado muito bom porque você tem grande experiência. Mas um cirurgião que está começando, que está iniciando, não é uma técnica factível de fazer, que tem muitas complicações e dificuldade. E no THD, na desarterialização, acho que assim, você tem que ter um limite. Mesmo ficando aquele prolapso, eu corto. Eu não desço, desça mais um pouquinho porque vai puxar mais na pexia. Eu não desço porque a dor é maior mesmo. Então tem muito tenesmo se você descer mais. Sabe uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês? A desarterialização é uma técnica que não tem descrito complicação grave. Você já tem descrito Fournier em ligadura elástica, em PPH e em hemorroidectomia. No THD não tem. Pode procurar. Não tem perfuração de reto no THD. Não tem nenhuma descrição de complicação fatal, grave, séptica com desarterialização. Essa é uma grande vantagem dessa técnica.
não se discute. Porque eu falo ao meu paciente, doutor, você vai fazer só uma ligadura elástica, né? Então quer dizer que eu estou seguro? Não, não está. Ligadura elástica complica também, né? Então, assim, essa é uma grande vantagem, eu acho, que da desarterialização. Eu queria que a Milena comentasse aqui, porque assim, essa técnica ela nasceu de uma maneira diferente do que ela é hoje, né? Antes eles faziam só a desarterialização. Daí aderiram à mucopexia. Eu acho que a grande vantagem do que a gente está chamando de desarterialização é ligar a artéria, fazer o chuleio venoso e fazer a pexia. Ela é 3 em 1. Né? Eu acho que essa é a grande vantagem dessa técnica. Eu sou fã dessa técnica. Eu não tenho nenhuma relação com o laboratório, zero, nunca vou ter, mas eu falo isso de coração. Se eu fosse operar um dia de hemorroida, eu queria pegar um cirurgião que sabe essa técnica, porque ela é muito boa nesse aspecto. Ela tem uma perspectiva de resolução de todos os sintomas da pessoa por ligar artéria, veia e pexia, que nenhuma outra técnica dá, né? Então, a gente aprendeu lá que o Morinaga ensinou que se ligava a artéria 1, 3, 5, 7, 9, 11 horas. Né? Já foi a primeira loucura. Eu falei, eu nunca fiz isso na minha vida para tratar hemorroida. Eu pegava 3 mamilos hemorroidários, traçava os 3 e falava, por que eu vou ligar 6 artérias? Daí apareceram os caras que começaram, entre aspas, né, brincando aqui, os preguiçosos, né? Não, eu não ligo 6. Eu vou lá nos mamilos às 11, 5 e 3 horas, os mamilos clássicos, faço a ligadura e faço a técnica do THD. Falei, caramba, o cara trouxe uma novidade, que ele fala que é para ligar 6 artérias. Tem um grupo aqui que não está querendo ligar 6 artérias, está querendo ligar só 3. Será que vai dar certo? E é nesse campo que a doutora Milena está trabalhando, né? Então, eu queria que você comentasse isso aí. Você acha que tem cabimento, pelo que a gente sabe hoje, você ir lá e dar um tapa só em 3 artérias? Se eu vejo claramente 3 mamilos hemorroidários, ou eu vou ter que procurar com o Doppler em todos? Qual a sua opinião hoje, de acordo com o seu trabalho que você está fazendo? Vai ter que procurar todos. Até porque eu não estou olhando para a hemorroida. Eu vou para o ponto, muitas vezes não tem nada ali. Não tem nada. Eu não estou vendo uma hemorroida para procurar o fluxo, olhando. Não. Às vezes você vê uma mucosa do reto normal. E eu vou lá com o Doppler para achar o fluxo. Eu acho que todo mundo que faz essa técnica, mesmo com o uso do Doppler, sabe disso. Porque você não está vendo o mamilo ali. E você vai ver o fluxo. Então... Se você suponha que você fez a ligadura arterial, acabou a operação, você vai lá, checa, a ligadura arterial ainda mostra que tem fluxo. Você vai ficar preocupado com o índice de recidiva do doente? Porque eu quero saber o seguinte, ligar artéria tem a ver com recidiva da doença? É esta a resposta que eu quero ter. Por quê? Em que você crê? Eu creio que não. Tá. A minha opinião, eu creio que não. Mas, muitas vezes, é exatamente isso. Eu quero saber aquele que eu realmente liguei e aquele que eu deixo ali. Fiz a técnica conforme está descrito, bonitinho, mas eu não me preocupei em desarterizar até o final, até o fluxo ficar ausente. Muitas vezes o fluxo fica menor, mas não fica ausente. Não, aí, quando não está ausente, eu vou até o final. Eu já tive que dar 4 pontos no mesmo ponto para poder desarterizar. Então, eu queria ouvir a opinião aqui. Nós temos na plateia o doutor Pedro Basílio, é um carioca da GEMA e que é um grande especialista em coloproctologia, um grande cirurgião, e eu sei que tem uma enorme experiência em THD. Então, eu queria que você perguntasse ou fizesse o comentário que você quer fazer, Pedro. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela gentileza, Fábio. E, bom, gostaria de elogiar os palestrantes, que foi bastante interessante as palestras, e, em especial, o trabalho da doutora, que é uma coisa que a gente vem pensando e raciocinando em cima exatamente disso há algum tempo. Eu, há 6 anos, trabalho com um grupo italiano. Todos os anos eu passo o mês de agosto na Itália trabalhando com um grupo. Trabalhei com o Rato, tive no THD na produção do equipamento, dando alguns palpites para enxugar um pouco o kit. Enfim,
mexemos muito com isso. E algumas considerações interessantes que eu não sei se a doutora vai concordar. Nós temos uma experiência em que o fluxo das 3 e 9 horas é sempre o mais forte, via de regra, na imensa maioria dos casos. E isso está documentado. Então, essas ligaduras, eu acho que são imprescindíveis, vamos dizer assim. Se é que não são todas, seu trabalho vai responder melhor. A impressão que dá é que pode ser que não, e eu já assumo isso como conduta. Eu não ligo todos, e eu acho o Doppler interessante, porque, em casos em que a mucosa está normal, eu faço a desarterialização se tiver hiperfluxo. Aí você me pergunta, o que é hiperfluxo? Não tenho a resposta. Eu tenho experiência de fazer 300 e tantos casos e ver o que eu ouço normalmente de fluxo, o que está acima do que você ouve normalmente. Que é um fluxo muito discreto, você vai ouvir sempre. E outra coisa... Quer dizer, não é só o fato de você ouvir o fluxo que te preocupa. Você classifica em hiperfluxo... Aonde a mucosa está absolutamente normal e não tem nenhuma dilatação venosa. Ter um fluxo muito baixo, isso eu estou querendo entender, não tenho certeza, estou querendo entender que eu não preciso mexer. Agora, quando você tem os casos em que você tem o hiperfluxo e tem a mucosa normal, eu acho que ali você tem que interromper, porque aquilo vai te causar problemas. Bem, a outra coisa que você falou, achei que você foi muito feliz e que o Ramon também concordou. Descer, quer dizer, isso não é uma cirurgia plástica, isso não é para corrigir e deixar um ânus de bebê no paciente. É para você corrigir a doença hemorroidária que lhe incomoda. Então, você tem que ter o seu limite, porque aí passa a ser uma outra técnica se você descer e vir a linha pectina, que aquilo vai causar uma dor e um teresmo, que vai ser talvez até pior do que uma cirurgia convencional. Então, isso tem que ter em mente. Nós já conversamos isso também, Rótulo, eu lembro quando você esteve lá no hospital. Não pode ficar preocupado com o aspecto visual, embora, na maioria dos casos, fica realmente excelente. E a terceira questão, essa questão de associar. E eu vi vocês demonstrando nos trabalhos, associando até 20 e poucos %. Eu associo certamente mais de 30%. Não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Se a queixa do paciente é combinada, e o colega foi muito feliz, ele usou o termo que eu gosto de usar, que é customizar, a gente faz tailoring the treatment, quer dizer, trabalhando como alfaiate sob medida para o teu paciente. Então, você vai, entre aspas, tratar aonde, na circunferência do canal, aonde tem doença. Você não pode desvascularizar, que você vai necrosar o ânus do paciente. Então, você tem que tratar onde tem doença. E os vasos sanguíneos que ficarão são vasos sanguíneos normais, que ele levou a vida inteira dele para ficar doente com aqueles vasos sanguíneos, que pode levar mais tempo, e os que estão normais, então, ficarem doentes e precisar de um tratamento à frente. Mas essa associação com ressecção de plicoma ou de hemorroide externa, se a causa da queixa do doente está ali, eu acredito que é obrigatória, e eu utilizo, claro, nos pacientes que têm acesso, e a maioria dos meus pacientes, felizmente, tem selante vascular, e a minha experiência com selante vascular para hemorroide externa é absolutamente satisfatória, muito boa. Eu acho que aqui foram aventados assuntos muito importantes. O primeiro, como o Ramon tinha comentado, que ele primeiro faz o THD, ele chega até o final, daí ele vê como é que fica, e daí ele decide o segundo procedimento. E o segundo aspecto é que decidir o segundo procedimento, tanto no THD quanto numa retopexia comum, grampeada, não traz demérito para o doente, né? Porque o doente quer ficar livre da doença. Só um detalhe, eu concordo, faço igual o Ramon, mas em certos casos em que a externa é muito grande, muito proeminente, eu faço antes a ressecção externa, porque eu tenho uma exposição melhor dela, e depois eu faço a mucopexia, que aí vai levar aquela ferida lá para dentro. Eu não tenho essa experiência, mas eu aconselharia aqui quem fosse fazer algum procedimento combinado de ressecção mais alguma coisa, já vou dar a palavra ao doutor Rota, de nunca aproximar as duas áreas de dissecção. Onde você termina o THD, que deve ser acima da linha pectínea, onde ficou a sua linha de grampeamento, que deve ser acima da linha pectínea, tem que ter uma distância com o topo da sua ressecção.
Se você chegar a tua ressecção até próximo da linha pectínea e ficar próximo do THD ou ficar próximo do grampeamento, você vai ter muita dor. O paciente tem dor mesmo. Então, além de mais chance, eu acho, de ter complicação, infecção da ferida, enfim. Então, deixa uma distância. Rota. Na minha experiência que eu tenho visto, é assim, não existe uma cirurgia que ela só corrija tudo. Não existe. Então, o que a gente tem que fazer é que combinar todos os conhecimentos que temos até hoje para fazer algo que seja customizando para o paciente. Sempre eu pergunto para o paciente o que ele quer com a cirurgia. Sempre eu sei. Então, a cirurgia, eu vou fazer a ressecção ou não, vai depender do que eu conversei antes. Na minha experiência, 100% das mulheres pedem para não deixar nenhum plicoma. 100%. Nos homens já muda isso bastante. Muitos falam, vai doer mais? Vai, então não faz, larga lá. Depois a gente vê se faz ou não. Então, essa é a minha experiência pessoal, né? E eu queria avisar que depois dessa mesa, para a gente não finalizá-la, porque depois dessa mesa tem uma mesa para discutir também o que foi discutido nesta mesa, que será a mesa final para a gente tentar tirar algo em comum, como foi pedido aqui, para que todos possam falar um pouquinho, a gente tirar uma conclusão em comum todos juntos. Que hora você quer fazer o intervalo? Agora. O intervalo seria então, agora. Tá bom. Então, vamos deixar para o final. Acho daí, certamente, perguntas existem aqui que vocês vão poder guardar e a gente discute no final. Então, vamos tomar um cafezinho agora.